salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, @meumultistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, da gaguejada, né? Daqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, boleiro, resenheiro, conversador, comunicador, essas coisas todas aí, mas não vou ficar repetitivo, não. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vai ser uma resenha muito boa, eu quero perguntar a você se você já está inscrito aqui no nosso canal, aqui no YouTube, no canal do Só Resenha. Se você não estiver inscrito, vai lá, não custa nada, bicho. Vai lá, aperta lá, clica, se inscreva aqui no podcast, pega esse conteúdo e compartilha com a boleiragem toda. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas e mais pessoas assim como você vai poder desfrutar de uma boa resenha, de uma boa conversa, de histórias engraçadas, vai poder rir, vai poder se divertir. Vou pedir para você também não deixar de se inscrever nas nossas redes sociais. O Instagram é @SóResenhaPodcast, o TikTok é Podcast Só Resenha e o Facebook é Só Resenha. Então vamos lá. O Instagram é Só Resenha Podcast, o Facebook é o contrário, Podcast Só Resenha. Não, o TikTok é o contrário, Podcast Só Resenha. E o Facebook é Só Resenha. Só Resenha, não tem podcast nem hashtag depois, beleza? Antes de apresentar o nosso convidado também, vou fazer aqui o anúncio do nosso patrocinador que apoia a gente aqui, o Multistúdio e o Só Resenha, que é o Terra dos Dinos, que é um restaurante aqui no Parque Jacarepaguá. Você vem aqui no Parque Jacarepaguá, você vem no terceiro andar, aqui na parte de alimentação, você vem aqui no terceiro andar, aqui à minha direita. Você repara que durante os programas, eu sempre aponto aqui para a direita, porque onde eu estou aqui no estúdio, ele fica à minha direita. Mas você entra, você vai ver lá, Terra dos Dinos, você tem aqui na parte de alimentação, vários restaurantes, você tem lá Terra dos Dinos e tem lá petisco, almoço, janta, da melhor qualidade. Se você tiver família, tiver filho, pode trazer. Tem um espaço lá para criança. Então, muito legal o Terra dos Dinos. E vamos começar aqui o nosso programa trazendo hoje um convidado muito legal, muito especial, Marcelo Salles, o Fera. Mestre, obrigado aí por você ter vindo. Obrigado. De coração, vai ser um prazer bater esse papo contigo. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Já tivemos oportunidade de conversar um pouco uma prévia, né? Uma prévia. E adiamos um pouco esse papo, mas saiu o papo e é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E aí vem na hora certa, né? Agora, o Marcelo, não sei se você que é Flamengo, tu não sabe dessa. Marcelo Salles, o Fera, ele é o técnico com o maior handicap, com o maior aproveitamento na história do Flamengo, né, Marcelo? Conta essa história aí pra gente. Não, no Flamengo e na tua carreira também, tem um cara que nunca perdeu, né? Eu tive essa sorte, né, ajudando a gente aí, porque é um trabalho sempre muito difícil e a gente conta sempre com a ajuda dos treinadores, com a confiança dos clubes. Eu tive como interino 4 jogos no Flamengo, foi uma confiança da direção do clube, tanto do presidente Rodolfo Landim quanto do vice-presidente do Marcos Braz, que confiaram que eu poderia fazer esses 4 jogos na transição entre a saída do Abel e a chegada do Jorge Jesus. Depois eu tive uma outra experiência com o Joel Santana no Vasco, onde ele teve uma cirurgia e também tive uma oportunidade como interino no Vasco. E depois mais 3 jogos, também com a confiança do Renato no Grêmio, como interino, que ele teve suspenso, né, por algumas questões lá, suspensões da CBF. E aí eu fiquei 3 jogos no Grêmio, 4 no Flamengo, 1 no Vasco, e graças a Deus, as 8 oportunidades aí sem nenhuma derrota. No Flamengo foram 3 vitórias e um empate. 3 vitórias e um empate. No Grêmio foram 2 vitórias e um empate. E no Vasco, um empate. Empate, pô, então 100% de aproveitamento, né? E no Flamengo sem tomar nenhum gol. Sem tomar no Flamengo a gente não tomou gol nenhum dos 4 Foi jogos. naquela transição do Abel pro Jorge Jesus, né? Isso. Então, aí foram esses 4 jogos lá, 3 no Grêmio e 1 no Vasco. São esses 8 jogos como interino que eu tenho na carreira. E aí, agora, continuo ajudando o Renato como assistente e vamos esperar agora o próximo clube. Legal. Para quem não sabe, para quem não está inteirado, aqui para nossa audiência, o motivo de eu te convidar, Marcelo, é para a gente falar sobre a vida de um auxiliar técnico permanente, né? Como é porque assim, só para pontuar você, muitos treinadores, a maioria, né, dos grandes, né, dos treinadores tops, eles têm ali um staff permanente.
muitas vezes o treinador tem um preparador físico permanente e um auxiliar. Então, para onde ele vai, ele leva essas pessoas de confiança, né? Só que tem qual é o ônus? Pô, você está sempre em time grande, está sempre lá jogando, títulos, etc. Mas esse é o bônus. Qual o ônus? Às vezes você fica muito tempo parado, né? Você fica, porque às vezes o treinador, às vezes ele fica 3 meses sem trabalhar, 4 meses sem trabalhar, e essa galera também fica sem trabalhar, porque é fiel a ele. Queria que você falasse sobre isso, Marcelo. É engraçado, todo mundo chama de fera, eu tô chamando aqui de Marcelo, mas, enfim. Como é que é isso, cara? Dá um frio na barriga, não dá? Dá pra guardar dinheiro? Como é que é essa relação, assim, de ser... Primeiro, assim, agradecer, né, a honra de um cara confiar no teu trabalho e você ser o escolhido e ser o permanente dele. Então, aí tem uma honra aí, um prestígio, né? Mas outra é questão de, até financeira mesmo. Como é que é administrar essa vida? Então, você citou algumas questões do assistente. Existe o assistente que é o permanente, que é o assistente do clube, que tem uma valorização diferente do assistente quando ele chega com o treinador, e tem o assistente que vem com o treinador. Então, eu pude participar das 2 etapas, já fui o assistente que era permanente do clube, e aí, durante algum tempo, eu fiquei até no Flamengo durante 10 anos ininterruptos, foram de 2000 a 2010, e depois de 2010, eu passei a trabalhar com alguns treinadores. Trabalhei com o Andrade, 2010 9 e 10, no Flamengo ali, final de 9 para 10. Depois eu fui trabalhar com o Joel até mais ou menos 2015, 2016. Depois eu tive uma etapa, eu como treinador, em equipes menores, buscando um início de carreira, um final de formação, porque quando você é assistente, você tem algumas limitações, algumas coisas que você pode, que você não deve fazer, e quando você é o treinador, você tem que participar de algumas decisões mais importantes. E depois tive essa oportunidade e agradeço muito ao Renato por ter me convidado para fazer agora parte da comissão dele, que já trabalha com o Alexandre Mendes há bastante tempo, e ele me trouxe para ser mais um profissional que agregue na comissão dele. Então, quando você é o treinador, quando você é o assistente da casa, você ajuda muito nesse período de transição, quando sai um treinador e quando você tem que, às vezes, assumir como um interino em algum momento, mas no dia a dia você depende muito mais da dinâmica do que aquela comissão técnica pensa, para você poder ajudar e agregar valores àquela comissão. Quando você é o assistente que chega com o treinador, você já vem com as ideias. E aí o treinador ele tem as ideias dele e você, como assistente, você é um facilitador. Você tem que fazer com que as ideias do treinador deem certo. Então, na minha visão, a primeira missão do assistente não é que as suas ideias prevaleçam. Não que você não tenha que dar ideias e que você não possa dar ideias. Você também trabalha e dá ideias. Só que a principal missão do assistente que eu vejo é fazer com que as ideias do treinador deem certo. Então, esse que é o meu objetivo quando eu trabalho com o treinador. Quando a gente trabalha com uma comissão, que você é do clube fixo, você tem outras formas de você trabalhar, porque você já trabalha junto com outros assistentes que são daquele treinador, que já trazem as ideias. Então, você tem que se moldar de algumas formas diferentes de quando você é o assistente que vem com o treinador. Onde o trabalho é mais desafiador? No clube ou quando você é oficial de um técnico? Quando você chega com... Eu sou um cara assim que na minha carreira eu sempre me dediquei muito. Eu sou um cara que eu me entrego 1000% ao trabalho que está sendo proposto. Então, das duas formas, eu trabalho de uma forma a tentar agregar valor à comissão que chega e, quando eu venho com o treinador, dar o maior número de informações e trabalhar de uma forma que a gente possa minimizar qualquer tipo de erro para que a gente possa cada vez mais estar próximo da vitória. São coisas que a gente às vezes não controla, mas o mais próximo da vitória a gente tem que estar buscando a excelência. Então, esse é o nosso objetivo, trabalhar buscando sempre a excelência para que o treinador possa permanecer cada vez mais no clube e a gente poder, dentro desse trabalho, desenvolver um trabalho a longo prazo e colocar a nossa metodologia, o nosso método de trabalho ao longo de um período. Porque você sabe, quando o treinador chega num clube, às vezes as pessoas querem resultado a curto prazo.
E o futebol brasileiro ele é muito imediatista. Então, a gente tem que dar resultado num curto espaço de tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir colocando ideias que perdurem, comportamentos que sejam repetidos e que eles possam virar de uma forma que os jogadores já assimilem e façam de uma forma automática para que aquilo ali, ao longo do tempo, já crie um ambiente onde todos os jogadores já saibam o que deve ser feito, em que momento, como, quando e por quê. Então, esse é o maior desafio, fazer com que as nossas ideias deem certo num menor curto espaço de tempo. Tá, você falou que quando você é fixo de um treinador, você trabalha para que as ideias desse treinador, e você falou assim, às vezes não é nem a minha ideia, mas assim, a gente trabalha para que a ideia desse cara dê certo, né? Assim, por mais que você trabalhe para que a ideia dele dê certo, há um conflito assim, você fala, porra, bem, eu não faria assim, eu já faria diferente, mas já que eu tenho que fazer para isso dar certo, eu vou ceder um pouco, vou trabalhar para isso dar certo. Há um conflito, alguns conflitos, ele está fazendo assim, pô, acho que eu faria diferente, mas vou ter que fazer desse jeito, porque ele que é o chefe. Como é que é isso? Eu acho que não cria justamente por isso, porque quando você trabalha com uma pessoa, você tem essa afinidade, você tem essa liberdade de expor aquilo que você pensa. Não é uma coisa que é uma ditadura. Você expressa as suas ideias, às vezes você convence, às vezes você é convencido de até que você estava errado, né, com as suas ideias também. Não é que as suas ideias também são todas certas. Você também tem... Eles dão a liberdade de você poder falar assim? Todos que eu trabalhei sempre me deram... Pô, professor, eu já penso diferente. Sempre me deram liberdade de expressar aquilo que eu penso e as coisas vão sendo feitas da melhor maneira em prol do trabalho. Então, acho que é isso que é interessante. Acho que isso é que é legal do trabalho do assistente. Quando você chega nesse nível de relação com o treinador, onde você tem essa liberdade de expressar aquilo que você pensa, às vezes... Sem milindre, sem né? milindre. Às vezes ele vai concordar, às vezes ele não vai concordar, e o objetivo é que aquilo que for proposto e for definido pela comissão seja feito. Então, é isso que eu acho que é o mais interessante, você ter esse tipo de relação, e graças a Deus eu trabalhei na minha carreira assim, com mais ou menos 30 treinadores, e com todos eles eu tive essa liberdade de poder falar, de poder conversar. Eles sempre, ao longo do tempo, foram me dando esse tempo de poder chegar para eles e ter essa relação de amizade, da gente poder... Todos os treinadores que eu trabalhei, independente de ser o profissional que estava no clube ou que eu fui com ele para os clubes, todos, sem exceção, são meus amigos até hoje. Nunca tive problema com nenhum treinador, acho que justamente por isso. Porque a gente atingia um grau de relação onde a gente podia falar a verdade, sempre falando a verdade, com honestidade, sinceridade, e tudo que foi proposto e foi falado foi aquilo que foi cumprido. Já teve algum caso assim de que o teu conselho, a tua opinião prevaleceu e aí vocês ganharam um jogo, ganharam um campeonato, o time melhorou ali no intervalo, depois o treinador está pensando em substituir para botar alguém, você não bota fulano. Tem algum caso assim que a tua interferência acabou contribuindo? Então, a gente espera que a nossa contribuição seja sempre, né? A gente espera que todas as vezes que a gente faça uma intervenção, seja uma intervenção positiva, seja uma intervenção, algumas com certeza dão certo, outras não dão tão certo, mas são coisas que a gente trabalha ao longo do tempo para que, na maioria das vezes, elas deem mais certo do que errado. E assim, essa questão de ficar muito tempo parado, né? Assim, o cara, ele assim, o técnico joga limpo com vocês, né? Tanto com o auxiliar permanente de confiança quanto com o preparador físico, né? Ele joga limpo com vocês e fala, ó, eu só vou aceitar a proposta que eu entender que seja legal para mim. Então, se eu tiver que ficar X meses parado, eu vou ficar. Mas vocês ficam à vontade para aceitarem outra proposta, porque eu só vou aceitar se for boa para mim e para vocês, mas primeiro para mim, porque eu sei que a gente sabe que tem treinador que não... Você deve ficar ali sequinho, pô, tomara que ele aceite essa proposta, que eu preciso trabalhar, né? E o cara não aceita. Como é que é essa relação com vocês, assim? Deixa vocês à vontade? Todos também, da mesma forma. Todos com que eu trabalhei sempre me deixaram muito à vontade quanto a isso. Se tiver uma oportunidade que você queira... Com o Joel, principalmente, eu tive isso. Ele trabalhou no Vasco em 2014, e aí, em 2015, ele não trabalhou,
e depois ele volta a trabalhar em 16. No Boa Vista, né? É. Então, de 14, que ele para no Vasco um tempo, e depois só volta no Boa Vista em 16, eu recebi propostas para eu começar como treinador, eu sendo o principal, e aí perguntei a ele. Falei, Joel, o que você acha? Não, eu acho que você tem que ir, eu acho que você tem que desenvolver também as suas ideias, colocar as suas ideias também em prática, e acertar, errar, tomar decisões, isso aí vai te melhorar para quando a gente for trabalhar de novo juntos, você também poder agregar valores em cima de erros e acertos que você já teve na sua carreira. Então, quando eu trabalhei nas equipes menores, que eu tive várias passagens aqui no Rio pelas equipes menores, trabalhei no Imperatriz, no Maranhão, trabalhei no Rio Branco do Espírito Santo, eu como treinador, isso me deixou muito mais experiente para quando eu voltei a trabalhar com os treinadores, porque eu já tive também um pouco da ideia do que eles passavam. Porque é diferente você dar só ideias. E a outra coisa é você ser o primeiro e ter que tomar decisão. Porque é muito fácil eu chegar para você e falar, Ailton, pô, faz aquilo ali. Mas quando dá errado, o erro é teu. O erro é meu. O erro não é meu. Então é importante Quem está no fogo, no olho do furacão sou eu. Então é importante você ter essa experiência como treinador para também saber até que ponto você pode ir. Isso. Entendeu? Até que ponto eu posso ir. Porque na hora que tomar a decisão, o quanto eu vou influenciar para um erro do treinador. Enquanto isso é prejudicial para a carreira dele, eu dar essa sugestão para ele. Entendi. Então, eu passo a me colocar no lugar dele e ver, pô, isso aqui, se eu botar isso aqui, eu vou estar... Ao invés de querer ajudar, eu vou atrapalhar ele. Tipo assim, ó, vai lá, se fode um pouquinho lá, volta para tu entender melhor isso, tu vai... Então... Vai ser até mais assertivo. Então, quando eu tive essa experiência como treinador, por isso que eu falo assim, o treinador de futebol, ele precisa acertar e errar. Ele precisa vivenciar. Então, o treinador ele tem que passar, na minha opinião, ele tem que passar por equipes menores e tem que passar por equipes de base. Por quê? Isso te dá um pouco mais de oportunidade, não que você tenha que fazer isso, mas te dá um pouco mais de oportunidade de você poder errar. Não, isso não é não precisa de milímetro, não. Qualquer profissão na vida. O cara vai ter que errar para aprender. E aí, é o que eu falo, tem treinadores que dão azar de dar sorte no início. O cara só ganha. E é importante você perder. Você tomar decisões, às vezes, em derrota. Você tomar decisões em momentos difíceis. Você aprender em decisões que acontecem a todo momento no futebol, mas que, de repente, você não aprendeu ainda a lidar sobre aquele caso. Então, quando eu passei a ser treinador, eu passei a ver e tomar decisões que eu, como assistente, não tomava. E aí eu pude me colocar um pouco no lugar de outros treinadores e falar, pô, eu falava, eu fazia isso, e agora eu não faço. Eu não falo mais, porque... Amadureceu mais. Isso é uma parte que é fundamental, e eu acho para o assistente, ele tem que passar uma etapa também como treinador, ele tem que passar uma etapa em equipes menores, porque quando você chega para dirigir uma equipe como Flamengo, São Paulo, Corinthians, essas equipes principais da Série A do Brasileiro, você não pode errar. Então, o que eu errei nas equipes menores, quando eu tive essas 8 oportunidades como interino, eu procurei não fazer aquilo que eu já tinha detectado que era um erro. Então, eu procurei passar por essa etapa, corrigir erros que eu tive no passado para melhorar no futuro em cima das experiências que eu tive. Tá, eu vou insistir ainda com a parte financeira. E o friozinho na barriga que dá, que vocês ficam torcendo pro cara aceitar o convite para vocês poderem trabalhar. Como é que é essa aflição, assim? Então, o tempo de espera? Tudo depende, é que eu não estou falando. Eu estou falando uma experiência generalista, porque existem assistentes que são de treinadores da Série A, da Série B, da Série C, da Série D e que não tem série. Então, existem várias formas. Eu trabalhei nas 4 divisões. Eu já fui treinador da Série D, já fui treinador na Série C, já fui assistente e treinador interino na Série B e já fui treinador interino na Série A e assistente na Série A. Então, eu já lidei com vários tipos de assistentes que trabalharam, que foram meus assistentes, porque a gente está falando hoje do Marcelo, que é o assistente do Renato. Mas e o assistente que era o assistente do Marcelo na Série D? É um outro valor. São outras dinâmicas. Então, cada caso é um caso. Então, para todos os assistentes e para todas as divisões do futebol,
cada um tem um padrão, cada um tem um modo de organizar a sua vida financeiramente, cada um tem valores. Então, por isso que eu não estou fugindo da tua pergunta, não. Mas é porque são divisões diferentes, valores diferentes, profissionais diferentes. Então, quando é o assistente do Marcelo, é um valor. Quando é o assistente do outro treinador, é outro valor. Então, a divisão que você está influencia no teu tempo de poder esperar. O treinador que você está influencia no tempo que você pode esperar. E a tua perspectiva de trabalho. Entendi. Então, depende muito disso. É mais ou menos assim. Você hoje é assistente do Renato Gaúcho. A gente sabe que o Renato Gaúcho está na primeira prateleira dos treinadores. Então, quando ele for assinar um contrato, ele vai receber X, que eu não quero saber quanto ele ganha. E a galera, e vocês estão com ele, você e o Alexandre Mendes. Aliás, um abraço para o Alexandre Mendes. Que figura maravilhosa, né? Meu irmão. Um abraço, Alexandre. Que figura maravilhosa. Você e Alexandre, quando o Renato entra, vocês ganham ali um valor, que eu também não quero saber quanto é, mas que assim, se for ver pela média do que ganha um brasileiro, né, e contar o tempo que vocês vão poder ficar parado, aquele valor, pô, vale a pena eu correr esse risco aqui, mesmo que eu fique parado esse tempo ali, esse valor que eu vou ganhar ele é alto, beleza. Na média, se eu for dividir isso aqui por 12 meses, que é o tempo, 12 de um ano, também não é assim. Dá para ficar um tempo parado. Não, também não é assim. A gente brinca muito assim entre nós, porque assim, o treinador ele é a figura principal da comissão. Então a diferença, independente de nome, eu não estou entrando no nome se é o Renato ou se é o outro treinador, não importa. A diferença do treinador para os assistentes, ela é muito grande. Sim, sim. Então, assim, a diferença existe de qualquer profissional, de qualquer categoria, e ela vai se tornando maior ou menor de acordo com a divisão e com o nome do treinador. É esse o ponto que eu quero chegar. Não é assim, o Marcelo ele pode esperar um tempo, mas mediante a quanto tempo também você trabalhou. Nós ficamos 2 anos no Grêmio ininterruptos, mas se nós tivéssemos ficado menos tempo, aí o tempo já muda. Sim. Aí o clube já muda, dependendo do clube que você vai, muda valores. Daqui a pouco você está numa outra divisão, muda valores. Você é assistente de outro treinador, muda valores. Você passa a ser você o treinador, muda valores. O teu assistente muda valores. Então, assim, é muito dinâmico, não dá para você mensurar quanto tempo você vai poder ficar, porque depende do teu trabalho anterior, depende do clube anterior, depende do clube que você vai, depende se você estava recebendo naquele clube que você estava trabalhando. Tem muitas variáveis aí que tem que... São muitas variáveis fazer que uma intervêm no conta, processo. Né? Então, tu tá quanto tempo com o Renato? Nós ficamos agora no Grêmio 2 anos. Não, mas desde que você começou a trabalhar com ele? Desde 2021 para cá, 4 anos. 4 anos. Então, pô, 4 anos o Renato ficou quanto tempo parado? 2021 a gente trabalhou no Flamengo, saiu no final do ano, e 22 ele voltou, se eu não me engano... Não ficou 6 meses parado? Não, deu um pouquinho mais, deu... Mais? 8, eu acho. Acho que quando ele volta pro Grêmio foi em agosto. Mas em 4 anos vocês ficaram só 8 meses. 8 meses. Então, ficaram mais tempo trabalhando do que parado, né? Sim. Não, o Renato, graças a Deus, é um treinador que ele tem uma carreira sólida, uma carreira estabilizada, e os convites aparecem para ele, e isso é um fator assim, importante para nós, que nos dá um pouco mais de segurança em termos de clube. Mas a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro, a gente está falando aqui não em cima de uma experiência, mas em cima de uma categoria. Porque assim, eu estou falando com você, e você agora fez um recorte dos últimos anos com o Renato, e fica muito claro assim, que pô, você passou muito mais tempo trabalhando, e assim, na prateleira de cima, e assim, veja bem, Marcelo, não quero entrar em parte financeira, não, mas eu estou falando de valores para dar consciência ali para a audiência. Que conseguiram fazer ali um pé de meia, conseguiram fazer guardar uma grana, juntar uma grana e tal, para poder pagar esse preço. Até porque o trabalho que vocês fizeram e tá trabalhando com um treinador da prateleira de cima, chancela vocês logo daqui a pouco tá de novo nesse patamar. Então, daqui a pouco também vocês são abduzidos para esse processo que vão estar empregados e bem empregados de novo. É porque eu tenho amigos que trabalham, que são auxiliares e de treinadores que não estão nessa prateleira
E que os caras, e eu converso com eles ficam aflitos, né? Se ficam, porra, pintou uma proposta aí, pô, mas o cara não foi, pô, eu tô pegando personal, eu preciso fazer personal, pegar um cara pra dar uma aula na praia, não sei o quê, porque tem uma aflição, o cara não tá na prateleira de cima. Não, então, os caras vivem essa aflição. Foi o que eu estava explicando, são divisões diferentes, momentos diferentes, sim, carreiras diferentes, e assim, você tem que entender a quantidade de pessoas que tem por trás da gente. Existem profissionais. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Então, eu tenho a minha esposa, tenho 3 filhos, eu tenho pessoas que dependem de mim. E, no mínimo, cada profissional desses, amigos seus, provavelmente, tem no mínimo 3 pessoas que, sim, dependem. Ou é o filho, ou é a mãe, ou é o pai, ou é um irmão. E a gente tem pessoas que dependem de nós. Então, não é uma coisa que é um dinheiro que a gente pensa somente em uma pessoa. Você tem que pegar esse dinheiro, você tem que dividir ele por mais 4, 3 pessoas e dividir ele por X meses. Então, é uma conta que muitas das vezes não fecha. Por quê? Porque você trabalhou em equipes menores, menos tempo, às vezes não recebeu. Existem clubes que te pagam, existem clubes que pagam pouco. Às vezes você vai para um lugar e as pessoas acham que você ganha mais do que você ganha. Existem clubes que as pessoas pensam que você ganha mais do que você ganha. Então, são matemáticas diferentes, que as pessoas, às vezes, querem avaliar um ponto, mas o ponto principal é o tempo de permanência no clube, o quanto de pessoas você tem e as perspectivas pré e pós esse clube que você está saindo. Entendi. Então, desfeita aqui a minha dúvida. Marcelo, para quem não sabe, Marcelo é filho do Marco Antônio, um dos maiores laterais esquerdos do futebol brasileiro, campeão em 70, tricampeão em 70, Fluminense, Vasco, Botafogo, Seleção de 70. Seleção de 70. Só não jogou no Flamengo aqui no Rio. Só não jogou no Flamengo, né? E como é que você foi parar no futebol? Futebol sempre teve. Antes, né? Marcelo, vamos pegar aqui Terra dos Dinos. Terra dos Dinos, aqui aqui. Cozinha aqui do... Sim. Muito bom. Terra dos Dinos, aqui, ó. Terceiro andar, Parque Jacarepaguá. Na praça de alimentação. Então, comecei desde pequeno, né? Meu pai, seleção brasileira, todo mundo sempre falou muito, tem que virar jogador, tem que virar jogador, tem que virar jogador. E o meu pai nunca teve essa cobrança dentro de casa. Ele sempre pensou assim, eu não estudei e eu espero que o meu filho estude. Então, o objetivo dele era sempre que eu me formasse. Eu jogava e tentava jogar por espontânea minha vontade própria, mas não por um desejo dele. Ele ainda brincava, ó, se virar jogador é porque tua mãe que quis, porque por mim vai estudar. Tentou ser jogador? Tentei, joguei até o Sub-20. Ah, é? Joguei Bom Sucesso, equipes menores aqui do Rio, Bom Sucesso, Bangu, São Cristóvão. Só que chegou um ponto que eu vi que eu não estava tendo uma perspectiva de jogar no profissional. Para mim, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu não achava que eu, num curto espaço de tempo, poderia ter uma carreira que me desse uma tranquilidade. E aí eu recebi um convite do professor Jorge Portilho, que é um professor que eu admiro, tenho um carinho enorme, que é professor da Castelo Branco. E ele me perguntou se eu queria fazer a universidade, jogando pela equipe da Castelo Branco, que tinha um time de futebol. E ele me daria a bolsa. E aí eu vi naquele momento que eu ganhava uma ajuda de custo em torno de R$100 e poucos. E aí eu falei, pô, isso aqui para mim não vai resolver a minha vida. E de repente eu tendo uma graduação, eu tenho muito mais perspectivas de ganhar dinheiro lá na frente. E aí fui para Castelo, joguei os 4 anos pelo Universitário, tirei um pouco aquela frustração de jogar. E nesses 4 anos já apareceu o Flamengo, eu como estagiário no Flamengo. E aí, outro cara que eu tenho que agradecer aqui, que é o Toninho Oliveira, é o preparador do Flamengo. Conheci outro cara, gente boa, né, cara? Então, assim, todos os lugares que eu vou e que eu posso, eu acho que a gratidão, ela é uma coisa que a gente tem que estar sempre na nossa vida. Então, eu sou muito grato ao Toninho Oliveira. E como é que você para no Flamengo? O Juan, a gente tinha jogado categoria de base juntos. E ele jogava na escolinha do Flamengo. Você e Juan? É. Tá. E aí, só que o Juan já era um fenômeno há anos da base.
Ele jogava futsal, jogava na escolinha e depois foi para o campo no Flamengo. E aí, ao longo do tempo, a gente passou a jogar contra. Eu jogando nas equipes menores, Bom Sucesso, São Cristóvão, ele no Flamengo, sempre Flamengo e seleção. Tivemos uma amizade, assim, de um curto espaço de tempo, depois ficamos anos sem nos encontrar. E aí eu fui trabalhar com o Jair Pereira, na escolinha do Jair Pereira. Nesse período da universidade, o meu primeiro estágio foi com o Jair Pereira. Ele me deu uma oportunidade, outro que eu tenho que agradecer, professor Jair Pereira, muito obrigado pela oportunidade. E aí tinha um aluno da escolinha dele que tinha um comportamento um pouco mais, mais agitado. E aí eu falei para ele, se você se comportar no teu aniversário, eu vou pedir para o seu Jair aqui uma camisa da escolinha e leva para os jogadores do Flamengo autografar. Eu ia pedir para o Juan autografar. Peguei a camisa, levei lá para o Juan autografar. E aí, nesse período, eu observei que o Toninho Oliveira estava no campo, ele, Paulo Nascimento, catando cone, catando bola e precisando de ajuda, né? Falei, pô, eu posso ajudar. Catar cone, catar bola e aprender com eles aqui. Pô, um prazer. Eu pedi pro Juan, falei, Juan, dá para falar com o Toninho Oliveira ali? Ele falou, cara, é difícil o estágio no profissional, ainda mais no Flamengo, mas eu vou te passar pro Toninho, você conversa com o Toninho lá e vê. E aí ele me passou pro Toninho. E o Toninho, gentilmente, me cedeu 2 semanas para eu fazer um estágio de observação. Eu não entrava no campo, não falava nada com o jogador, só que eu via os treinos, anotava, filmava, tirava foto, acabava o treino. Toninho, o que aconteceu no treino? Trabalhamos esse metabolismo, trabalhamos esse comportamento, foi isso, foi aquilo. Me explicava o treino e assim 2 semanas. Quando acabaram as 2 semanas, tinha semana de carnaval ainda. Aí eu falei, Toninho, pô, posso ficar mais um pouquinho aqui? Ele, não, pode. Aí fiquei mais um pouquinho e pedi para filmar um aquecimento no Maracanã, que eu nunca tinha visto um aquecimento de uma equipe profissional no Maracanã. Nesse dia, não sei qual conversa que teve do Toninho antes com o Quimelo, que era o gerente na época, e o Toninho falou, tá pintando uma coisa lá no Flamengo, que de repente vai ter um estágio e você está se dedicando aqui, está vindo todos os dias, eu posso te indicar nesse estágio. Depende do Quimelo. Vou conversar Toninho Oliveira, só para situar, era preparador físico, né? Era preparador físico. E aí, eu estava fazendo o estágio de preparação física, que eu me formei em educação física. E aí, o Quimelo me autorizou, o treinador era o Nunes, na época dessa equipe que estava sendo formada, o Flamengo estava trazendo 40 jogadores que estavam emprestados no Brasil inteiro, jogadores que não jogavam há 1 mês, 10 meses, 1 ano, que estavam com o joelho operado, jogadores que estavam com contrato com o clube, mas o Flamengo não entendia como é que estavam esses jogadores. E aí eu passei a dar treino para esses jogadores, o Toninho começou a me observar dando treino e gostou da forma como eu dava o treino lá para essa equipe. Num curto espaço de tempo, o Fla-Barra acabou. O Flamengo perdeu o terreno. Eu lembro, 2000. E eu já tinha sido contratado como estagiário. E aí o Toninho me convidou. Acabou essa equipe aqui, mas eu quero que você continue com a gente como estagiário. Você tem bolsa ainda de estágio, segue com a gente até o fim do teu estágio. Eu segui, e aí, logo depois, se eu me formasse, o Toninho me fez uma outra proposta, se você se formar, eu te contrato como auxiliar da preparação física. E aí, eu corri para poder me formar, porque aí já tem que acelerar já o passo, porque naquela final de término de curso, monografia, apresentar trabalho, e tendo o jogo do Flamengo, então me desdobrava, mas eu consegui me formar, me formei, o Flamengo me contratou e a partir dali eu fiquei 10 anos, o Toninho saiu do Flamengo um pouco tempo depois e eu me propus a sair junto com o Toninho e aí que está a gratidão de novo dele, o ensinamento de um cara experiente, um cara que é diferente. Ele falou, guarda uma coisa aqui, ser solidário no desemprego é burrice. Eu tenho uma carreira já consolidada, eu sei que daqui a pouco vai acontecer para mim, você está começando. Eles não te mandaram embora, fica aqui e se eu puder lá na frente te ajudo de novo. E aí é um cara que eu guardo no meu coração, porque são poucas as pessoas que te dão uma oportunidade como essa na vida. Ainda te orientam, né? E as coisas que aconteceram para mim depois disso foi muito porque o Toninho me deu essa orientação, me ajudou, me aconselhou. E eu sou muito grato a ele. E depois por outras pessoas que vieram dentro do Flamengo. Paulo Ribeiro, Runco, e outras pessoas que foram vindo, que foram me orientando, me ajudando e que me fizeram esse profissional que ficou 10 anos no Flamengo, de 2000 a 2010. E aí depois
aprendi também com outros treinadores que foram vindo e a carreira decola a partir dessa oportunidade que o Toninho me dá ali. Então vamos fazer... Come aí para não esfriar. Depois eu vou aqui. Então vamos fazer uma linha do tempo aqui. Coincidentemente, tu chega no Flamengo em 2000. Isso. E em 2000 tem aquele time ali que é o time que... É o time que não dá certo naquele ano, mas que parte dele fica e ganha o estadual de 2001 com o gol do Pet, tá? Cara, fala um pouco dessa época aí pra gente. Então, essa época já tinha mudado. Primeiro foi o Carpegiani, né, que era o treinador nessa época do Toninho, quando ele me dá a oportunidade. E depois vem Carlinhos, que é um outro treinador que me ensinou também. Ele falava, quer ser treinador? Guarda uma coisa, você tem que ter uma grande organização defensiva e uma desorganização ofensiva. É mesmo? Ele passava isso para a gente conversava, ele tinha o hábito de ler o jornal ali no hall, quando podia, né? Os clubes concentravam em hotéis na Zona Sul aqui do Rio, ele ficava no hall ali do hotel lendo o jornal, e aí um dia a gente conversando, aí o Carlinho, ó, o que você quer ser, meu filho? Preparador? Eu falei, agora estou buscando aqui como preparador, mas eu penso lá na frente virar treinador. Aí ele deu esse conselho, ó, uma boa organização defensiva e uma desorganização ofensiva. Guarda isso para sua cabeça. E hoje todo mundo fala em movimentos, comportamentos, ajustes, organização ofensiva, defensiva. Ele já falava isso em 2000. E é um cara... E aí depois vem Zagallo, onde vem um outro cara também que eu aprendo muito. É um cara que trabalhou com meu pai. Eu perguntei a ele algumas coisas, me ensinou algumas coisas que depois, quase 20 anos depois que ele me ensinou, eu pude colocar em prática. Então, assim, nessa cronologia do tempo de 2000, 2001, tu vê, passa Carpegiani, passa Zagallo, passa Carlinhos, logo depois vem Evaristo, logo depois vem Carlos Alberto Torres, logo depois vem Ricardo Gomes, e a quantidade de treinadores gigantescos que foram passando, isso vai trazendo um acúmulo de experiência para a sua vida profissional. Então, eu sou um cara assim, muito feliz de ter podido participar desses trabalhos. E aí vem para o trabalho que você perguntou de 2001, bastidor e tal, algumas coisas. Até falando de um bastidor, no lance do gol do Pet, né? O Pet tem um problema de salário, alguma coisa que ele não vai para o jogo. E aí quem convence o Pet aí para esse jogo é o Wilson, que foi um amigo que eu apresentei para o Pet. Que o Wilson era amigo do meu pai de anos. E aí eu faço um aniversário na casa do Wilson, que é no condomínio do Pet, apresento o Pet para o Wilson. E depois, quando o Pet não vai para o jogo, quem convence o Pet a ir para o jogo foi o Wilson. Então, assim, são bastidores desse ano de 2001. E momentos que a gente também aprende muito com o Pet, quando eu começo lá atrás a fazer um esboço de alguma coisa em computação, em vídeo, em análise, porque depois o Isaías me coloca como um analista de desempenho, que não tinha na época ainda, mas a gente criou a Flá Video Studio no Flamengo para poder fazer as análises. Então eu editava, aí mostrava aquilo, um embrião ainda para alguns jogadores, o Pet era um deles, e aí ele criticava, elogiava, tá bom, tá ruim. Então, assim, são momentos que eu guardo, mas são mais bastidores profissionais de experiências que eu fui adquirindo do que bastidores do clube, porque, assim, eram coisas que eu vivenciava, às vezes como um terceiro assistente, um quarto que não era tão próximo do primeiro, tão próximo do treinador, que via aquela coisa direta, mas que a gente aprendia. Que nem eu já falei um podcast sobre do Carpegiani, dos 15 minutos lá. Essa história é boa, com essa história é muito boa. E aí o Bruno Carvalho fala o Carpegiani fala, né? Eu quero sair daqui pra gente treinar. Não sei nem se eles vão lembrar disso ainda. Tem mais de 25 anos isso. Eu quero sair daqui pra gente treinar na Granja Comaria ainda. Então, sair da manhã, 8 horas. Aí o Bruno Carvalho, professor, posso falar um negócio? Pode. Pô, de manhã, trânsito, complicado. Tolerânciazinha de 15 minutos. Aí o Carpegiani, perfeito. Rapaziada, saí da manhã, 7h45, tolerânciazinha de 15 minutos. Manteve os 15 minutos dele, manteve a hierarquia dele e ele conseguiu
descontrair o grupo e Essa todo história é mundo, muito todo boa, mundo cara. brincou. Então, assim, mas isso, em qual livro que está isso? Aonde você vai aprender isso? Só vivência, né, Só cara? vivência com esses treinadores. Então, é a parte que eu mais procuro aprender quando eu trabalho com os treinadores são essas formas. O Joel falava muito isso para mim. Quer ser treinador? Aprende isso. Quer ser treinador? Não faz isso. Quer ser treinador? Ele falava isso e é uma coisa que os treinadores, a gente só vai ver isso quando você vira treinador. O jogador tem tempo de pensar. E o treinador não tem tempo de pensar. Porque quando o jogador vem com uma pergunta para você como treinador, ele já pensou, ou eles já pensaram. E você tem que tomar uma decisão. E às vezes é ruim você dizer não para o jogador naquele momento. E às vezes é ruim você dizer sim naquele momento para o jogador. Então, o Joel falava isso. Aprende uma coisa. Quando o jogador vier falar contigo, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: não fala sim, não fala não, e fala, vou pensar, vou conversar com a minha comissão e daqui a pouco eu te dou a resposta. Você não disse sim, não disse não, não se comprometeu, ganhou tempo para você pensar e analisar se aquilo ali vai ser importante para você, vai ser benéfico ou não, e aí você vai entender. Então, o Joel é outro cara que, ao longo do tempo, eu pude sugar o maior número de informações dele. Renato é outro que eu aprendo todo dia com ele, é um cara assim que é um fenômeno de gestão, de treinador, de liderança, um cara que só você conhecendo ele no dia a dia para entender o quanto ele é especial. Então, assim, de novo, Renato, Joel, Abel, Evaristo, Carlinhos, Zagallo, Cuca, Andrade, Ricardo Gomes, Carpegiani. Isso aí está onde? Em que livro que você vai aprender o que esses caras têm no chip deles? Então, quando você fala, que nem você me fez o convite para a gente falar também como assistente, a honra de poder aprender com esses caras é uma coisa que não tem preço. O quanto esses caras têm de literatura escrita é pouca. Eles não transcreveram isso para a literatura. Um ou outro escreveu alguma coisa, Parreira escreveu alguma coisa, outra, mas os treinadores brasileiros escrevem pouco. Então, você poder participar e vivenciar de momentos ímpares como esses, com esse tipo de treinador, isso aí não tem preço. Então, eu sou um privilegiado de poder ter vivido esse tipo de bastidor com esse tipo de treinadores. E eu tenho aprendido muito com eles, aprendo e sou muito grato a todos eles que me ensinaram e cada vez mais eu espero aprender mais com eles, porque eles têm muita coisa ainda a nos ensinar. Tá. Você tinha falado que o Zagallo, você colocou o Zagallo na primeira prateleira, né? Foi o cara, assim, o melhor treinador da história para você. Eu acho que a gente tem... O que você trabalhando com ele, você trabalhou ali com ele, o que você viu nele de diferente, assim? Ele ganhando um jogo, por exemplo, o Pet esteve aqui e o Pet contou essa história do Wilson, que ele, na sexta-feira, o jogo era domingo, né, que ele fez o gol de falta, na sexta-feira era para todo mundo concentrar, ele não foi, porque todo mundo recebeu menos ele, e o Flamengo estava um ano que não pagava ele, ia pagar na quinta, não pagou, ele não foi, ficou bebendo, chegou doidão na concentração de noite, enfim, e aí conversando com o Zagallo e, pô, e aí, você tá pronto para jogar à toa? Você vai jogar? Vou. Mas era muito óbvio também que se ele barra o Pet e o Flamengo não ganha, ia um pouco para conta dele, né? Então, ele, pô, vai jogar, beleza, qualquer coisa. Ele divide, se o Flamengo não é campeão, ele divide a responsabilidade também com todo mundo que tá ali. Não é cair para ele barrar o Pet, independentemente da história toda, enfim. Então, assim, isso é uma decisão de bastidor, de malandragem também, né? Porque o futebol tem muita coisa de malandragem, assim. Eu dei esse exemplo. Tanto exemplo assim de que você viu ali no dia a dia dele, e depois eu vou te perguntar de outros técnicos, mas especificamente do Zagallo, que você viu que você falou assim, cara, como você falou, isso não tá em literatura nenhuma, isso é malandragem. Pô, o cara foi esperto, ele ganhou o grupo, ele ganhou esse jogador, ganhou esse jogo nessa decisão. Então, o Zagallo, primeiro, eu coloco ele nessa prateleira mais alta pela história do Zagallo, não só pelo Flamengo, mas pelo Zagallo. Seleção brasileira e tal. E assim, existem outros que eu não trabalhei, mas que eu também considero de altíssima prateleira, Muricy, Vanderlei
E aí vai vindo um pouco mais para trás, Tele, seu Enio Andrade, são treinadores que a gente estuda. Existem treinadores que você aprende na prática e tem treinadores que você aprende através de literatura ou de análises, de vídeos e tal. E o Zagallo, ele está nessa prateleira, primeiro, pelas coisas que ele contou da seleção de 70, para mim, as coisas que meu pai contou que ele fazia, as coisas que a gente vai vendo no dia a dia, de montagem de equipe, de substituições, de visão de jogo. E tem treinadores que são especialistas em algumas fases do jogo. Tem treinadores que são... eles têm uma intervenção muito grande no intervalo do jogo. Tem treinadores que têm uma intervenção muito grande nos momentos iniciais do jogo. E tem momentos finais do jogo que também ele tem uma intervenção muito importante. E o Zagallo, eu achava que ele tinha uma intervenção em várias fases do jogo. Ele era um cara que o pré-jogo dele, a montagem da equipe dele, era uma equipe muito bem estruturada. Ele era um treinador que, num curto espaço de tempo de jogo, em torno de 10, 15 minutos de jogo, ele já tinha uma leitura muito boa do jogo, do que estava acontecendo e do que poderia acontecer. Ele tinha uma intervenção de vestiário importante, por ele ser quem ele era. Ele tinha comportamentos e condutas que ele, às vezes, sabia como ser mais enérgico, às vezes, como não ser tão enérgico, porque ele tinha esse time, essa experiência, que nem todo treinador tem. Às vezes, você pega no intervalo um treinador mais jovem de um jeito, um treinador mais experiente é de outro, e ele já tinha passado por tudo, então ele já tinha esse feeling. E os momentos finais de jogo. Momentos como foi o gol do Pet, se você tranca um pouco mais a equipe, se você libera mais a equipe, substituições, leitura de jogo. E aí, o pós disso, o complemento disso é você fazer essa leitura do jogo e transmitir esse feedback para os jogadores e já podendo fazer esse feedback para os jogadores e já fazendo um link com o próximo jogo. Então, isso aí é fundamental do treinador. Isso aí é o que eu achava que ele era diferenciado, porque ele conseguia ter fases do jogo e também conseguir fazer o link de um jogo para o outro, dando feedbacks e já melhorando a equipe para o próximo jogo. Então, é um treinador diferente. Não é à toa que foi multicampeão, não é à toa que teve a história que teve e está na nossa história do futebol brasileiro, acho como, não sei se é para muitos o maior, mas entre os maiores. Você consegue exemplificar, assim, você contou essa história dele, vários momentos do jogo em que ele é decisivo. Você consegue exemplificar isso? É porque, assim, eram vários momentos e tem mais ou menos 25 anos, você perde um pouco a leitura, assim, do foi isso. Mas, assim, é o que eu estou te falando, as falas, as intervenções que ele tinha no pré-jogo, no intervalo de jogo, no pós-jogo, aquelas reuniões de centro de campo, onde você vai filtrando, aprendendo o que ele vai falando, o pulo do gato, aquela frasezinha para você já motivar o cara. Tu fala assim, pô, o cara mandou bem, cara. Pô, os caras precisavam ouvir isso. Pô, ele hoje entrou na mente. Porque, assim, eu fiz um curso de coach e no coach a gente aprende que você não vai ganhar o grupo todo. Você não vai conseguir agradar 30 jogadores. Mas você tem que saber as intervenções e com quem e como você vai fazer. Por exemplo, às vezes com você, a minha intervenção com você, se eu for um pouco mais enérgico, essa relação ela é estremecida. E às vezes eu preciso falar com você a mesma coisa de uma outra forma. E com outro jogador, ao contrário. Então ele tinha, mesmo sem ser um coaching, ele sabia como fazer essas intervenções. Ele fazia essa leitura, sabia como interceder. Né? E aí, naquele momento, a gente não tem essa frase, essa palavra, coaching. Um cara não estava na moda. Não estava na moda isso, e você já sabia que ele fazia, que ele praticava isso. E no coach você aprende também que você não... Como você não vai agradar os 30, você tem que entender em que lideranças você vai atacar. E aí você via que ele atacava as lideranças. Em que momento, como, quando. A abordagem dele era diferente. Então, quando você é o treinador, essa experiência que esse tipo de treinador tem, que outros também que eu trabalhei e trabalho têm, isso é o diferencial do treinador. Às vezes, você ser o maior conhecedor de tática
não é a melhor coisa. É importante você ser, às vezes, generalista. Você entender de vários contextos do ser humano, porque você não é só um jogador, é um ser humano atleta. Então, quando você trabalha com um ser humano atleta, ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele tem ambições, ele às vezes quer ganhar mais, ele quer ser titular, e tem caras, às vezes, que só quer estar no grupo. Você tem que entender quem é o cara, em que momentos, como abordar. Gestão de grupo é importante também. Então, e o Zagallo é esse cara assim que dentro de campo ele era esse cara tático, tanto é que ele fez essas mudanças que ele fez em 70, 5 camisas 10 jogando juntos, Rivelino, o quarto homem de meio campo, como ele já fazia. Ele tem inovações táticas dentro do campo na prática, ele tem intervenções pré-jogo, que eu tenho certeza que se você trouxer aqui 10 jogadores que trabalharam com ele, 10 vão dizer que ele teve intervenções táticas importantes na carreira deles, tanto na carreira como atleta, como em jogos específicos. Aí cada um vai dizer um jogo aqui, ali, ali, ali. Então, eu acho que esse tipo de treinador é o treinador que a gente tem que cada vez mais sugar. Esse treinador que te dá essas experiências, esses embasamentos, e às vezes as pessoas ficam buscando só uma coisa. Não, esse aqui é bom nisso, é bom naquilo. E você tem que entender o quanto aquele treinador ele tem o pensamento de uma forma 360. Ele não pode pensar só num lado, só na equipe dele, só na parte tática, ou só na parte extracampo. Ele tem que pensar de uma forma 360 para que ele possa cada vez mais agregar valores para a sua equipe técnica e equipe de jogadores. Desses caras, qual foi assim? Você falou do Zagallo, mas falando em gestão de grupo, todo mundo fala muito do Renato, né? Que o pessoal ama ele, tem o grupo na mão. Qual foi o cara assim com a melhor gestão de grupo que você... A melhor eu não tenho assim, mas eu tenho melhores. Eu tenho alguns. Renato O grupo ama ele, né, cara? Cara, é difícil tu não gostar do Renato, cara. É difícil tu falar, porque fala assim, tá defendendo legislando em causa própria porque tu trabalha com ele, mas é difícil. Eu não conheço. Pode ter um ou outro ali que tem uma restrição que eu não conheço. Mas o Renato é um cara assim que ele, primeiro, ele é um cara honesto no sentido de retidão. Ele fala aquilo que ele pensa, aquilo que ele... Então, assim, isso é um cara que, às vezes, num primeiro momento, as pessoas que não o conhecem podem até assustar, mas ele é um coração que não cabe dentro do peito dele. Eu conheço o Renato. Então, quem conhece sabe o quanto ele é um cara bom. Humano, um cara de humano, verdade, um cara de gestão, um cara de grupo, um cara que... Fecha contigo. E é isso. E aí que tá. Aí eu volto de novo em questões de agradecimentos, e aí agradeço ao Renato também. No meu momento mais difícil, profissional, o Renato foi o cara que estendeu a mão para mim. Que foi quando eu saio do Flamengo. Eu fico nessa transição do Abel para o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus manda tirar a gente, né? Os profissionais que eram brasileiros saíram do Flamengo. E você acaba de fazer um trabalho considerado bom, que no início até me elogiou, falando dos resultados profissionais, e você se doa muito, que nem eu me dou muito para que o trabalho seja de excelência. E quando você atinge esse trabalho de excelência, você fala assim, agora vai vir o reconhecimento do seu trabalho, né? As pessoas vão cada vez mais te valorizar dentro do clube e tal. E quando eu saio do Flamengo, eu achava que eu poderia ter ficado um pouco mais. E aí eu saio e o Renato é o cara que estende a mão para mim. E isso aí não é qualquer um que faz. Num momento difícil da tua vida profissional, o cara vir estender a mão, é bom quando tu é campeão. Tu é campeão, que todo mundo vem e te abraça. Mas quando chega naquele momento ali difícil e o cara te abraça, isso aí não é qualquer um. Então... E você tinha alguma relação com ele? Ou nem era tão estreito com ele? Não era tão estreito. Então, aí que tá o... Eu até me surpreendi quando eu te vi na comissão técnica dele, porque vocês não eram do mesmo... Não, a gente tinha muitos amigos em comum. Mas não eram do mesmo time ali, nunca trabalhou com ele. Mas assim, ele teve esse reconhecimento do trabalho, ele é um cara assim que ele te dá oportunidade e te cobra. As pessoas pensam que às vezes ele não cobra. É um dos treinadores que mais me cobrou na minha vida profissional é o Renato. Ele é um cara extremamente perfeccionista, é um cara que te cobra muito.
você tem que dar o teu 110% todo dia, porque é o que ele cobra de excelência. E isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto do treinador. Porque te melhora, né, cara? Eu gosto, porque da mesma forma que ele te cobra, ele te fala, você foi bem e você foi mal. Você precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, você foi bem aqui. Isso não tem preço, cara. O cara que te ensina, que te orienta, que nem o Joel fala, te educa. Educar não é só te dizer boas maneiras de gestos, são modos educar de uma forma profissional, educar com comportamentos que você precisa ter em determinados momentos. Então, isso aí é de um cara diferenciado, é de um cara ímpar. E por ele ser esse cara, assim, que as pessoas fazem elogios da época de jogador, ele foi um dos maiores... Ele é o meu terceiro ídolo na vida. Os meus maiores ídolos da vida são Zico, Bebeto, Renato Gaúcho, Júnior Gaúcho, Leandro Moser. São os meus ídolos da vida, assim. Eu assumo que eu sou... Embora eu seja Flamengo, o meu conteúdo não é de flamengada. Então, o Renato é um cara que, pô, pra ele estar atrás do Zico ou concurso, do Bebeto. Bebeto, da minha geração, minha adolescência, assim, era... Renato é meu terceiro ídolo da vida. Então, ele tem uma importância danada. Então, ele foi um grande jogador e, como técnico, faz bons resultados. Cara, quando ele chega ao Flamengo, pô, eu comemorei pra cacete. A torcida toda do Flamengo comemorou. Todo mundo botou expectativa. Porra, agora vai. Pena que vai ser pouco tempo, que daqui ele vai pra seleção. Cara, faltou mais tempo ali com ele, mais boa vontade. O que você acha que faltou ali pra ele? Porra, saiu, ficou ali aquele, sei lá, 6 meses e não ganhou. Da nossa parte ali de trabalho, eu acho que não faltou nada. A gente se dedicou muito para que as coisas acontecessem e aconteceram. Se você for ver, as estatísticas do trabalho do Renato à frente do Flamengo são maravilhosas. O índice, o percentual de vitórias, a gente não conseguiu títulos. Mas o percentual, para o espaço de tempo que foi, se eu não me engano, proporcionalmente é igual ou maior que o do Jesus, pelo tempo que foi. Só que não houveram conquistas. E eu acho que se aquela Libertadores, aquela jogada que teve do Andrés ali, tivesse um outro resultado, a história seria diferente. Eu acho que a gente poderia ter tido uma sequência maior, muito mais títulos vindo na sequência, porque aí você tem respaldo para novas fases de contratações, de mexidas na equipe, e a equipe ganha mais corpo, e você ganha também mais consistência na sua forma de conduzir. Então, se a gente tivesse, de repente, um resultado diferente naquela Libertadores, eu acho que a gente alcançaria muito mais coisas dentro do Flamengo e o nosso período teria sido muito mais longevo. É verdade que ele chegou a entregar o cargo, não sei se foi uma derrota para o Atlético Paranaense ou para o Fluminense. É verdade que ele chegou a entregar o cargo para o Marcos Braz. Os caras falaram, não. Que se houve, foi particular deles. Eu não, a gente, que nem a gente fala, tem coisas que o assistente ele participa, mas não entra. Ele tá ali no bolo, mas ele não participa. Então, assim, tem coisas que a gente não participa, mas não entra. Entendi. Ô, Marcelo, voltando ali um pouco a esse teu começo no Flamengo, você participa de duas... O Pet esteve aqui e eu perguntei para ele se título é igual filho. Isso virou até um corte. Título é igual filho, porque eu perguntei para ele 2001 ou 2009. E aí ele explicou e falou que foi com 2001, né? Porque ele teve vestido 2001 2009. Você viveu esses dois momentos, né? Para mim é 2009. Para você 2009? Porque, assim, eu não sou jogador, né? O Pet fez o gol do título de 2001 e em 2009 ele fez vários gols. Ele faz o Olímpico contra o Atlético, faz o Olímpico contra o Palmeiras, ele faz um que ele vai driblando no Palestra Itália lá, que a gente ganha do Palmeiras também, ele faz 2 contra o Palmeiras, ele faz o pênalti contra o São Paulo, que foi o gol da vitória contra o São Paulo, 2-1 no Maracanã, ele faz o lançamento para o gol de cavada do Adriano contra o Curitiba, ele joga um campeonato maravilhoso, mas eu acho que na memória dele afetiva, aquele gol do Tri é muito especial na vida dele. Mas, para mim, Marcelo, que não joguei, não dei um chute nem em 2001, nem em 2009, mas o trabalho que nós fizemos de comissão em 2009 foi um trabalho assim que eu poucas vezes vi, porque assim, eram muitos profissionais da casa. Então, a forma como a gente trabalhava ali era aquele trabalho do amigo. O meu irmão era o preparador físico, o meu irmão era o treinador de goleiro, o meu irmão era o massagista,
meu irmão era o roupeiro e vice-versa. E todo mundo se tratava como irmãos mesmo. A gente chegava para trabalhar, eu olhava para o roupeiro, eu sabia se ele estava triste, se ele estava com problema, e ele me ajudava também quando eu estava triste. E a relação era assim, era muito clara, era muito franca, era muito honesta. Então a gente se dava muito bem. A gente, assim, dentro da comissão, não tinha um problema de querer mandar mais, mandar menos, era mais chato, um cobria o outro. Se um errasse aqui, o outro já cobria. Se um desse um problema, o outro resolvia. Um ajudava o outro. Então, para mim, como comissão técnica, 2009 foi um ano... É mesmo? Um ano que eu guardo na minha... Tanto é que eu encontro 200 jogadores de 2009. Léo, Juan, Angelim, Álvaro. 200. E o nosso carinho com eles também é diferente. A gente tinha uma música que a gente botava na nossa preleção. A gente tinha uma música que a gente botava no ônibus para ir para o jogo. E sempre que eu converso com eles, eles lembram da música, eles lembram da preleção, eles lembram da ida para o jogo. A gente sabia que ia ganhar. A gente só não sabia como, de quanto. Mas a gente ia para o jogo com uma confiança tão grande que a gente já sabia que ia ganhar. É mesmo? A gente entrava no estádio, pô, não sei se vai ser de 2, de 3, de 1, mas a gente vai ganhar. Quem era o mais confiante deles? Assim, a gente não sabe cada jogo um puxava mais, né? A gente tinha, assim, líderes diferentes. O Adriano era um líder que ele é um cara de poucas palavras, mas o cara de palavras certas no momento certo. Sempre que dava um probleminha que ele sentia que saia um pouco do trilho, era a hora que ele entrava. Aí ele vinha, falava e todo mundo, pô, imperador. E eu lembro o Adriano, quando ele saiu do Flamengo em 2001, mais ou menos, e aí ele volta em 2009, aí ele vem para a apresentação dele na Gávea ali, e aí ele fala, pô, fera, lembra? A gente treinava sozinho aqui, porque ele ficou um tempo afastado, e aí até ele ir para a Itália, ele treinou comigo, era eu, ele, o Denis botava água pra gente ali, 10 bolas, 10 cones, e eu dava o treino para ele ali, só eu e ele. Aí ele, pô, fera, tu lembra que eu saí daqui da Gávea, moleque e tal, e hoje eu volto imperador, cara. Aí tu rebobina a fita, tu lembra daquele dia do cara saindo lá, treinando, tu tinha um galão d'água ali, 10 bolas, 10 cones, e o cara hoje volta o imperador. Não sei quantos mil repórteres ali esperando ele, torcida. Isso aí é uma coisa que é indescritível, cara. Eu não tenho como expressar aquele papo de 30 segundos que eu tive com ele quando o cara fala isso. É um filme, né? É um filme que tu volta 10 anos atrás e isso é inexplicável. E aí, vários momentos que você tem com ele, quando a gente estava num momento de quase queda ali no Brasileiro, que o Cuca sai, a gente tinha acho que 27 pontos no Brasileiro, dificuldade de pontuar, e ele chama, pô, eu sou o imperador, não vim aqui para brigar contra o rebaixamento, eu vim brigar aqui pela Libertadores, vim brigar pelo título, eu sou considerado o imperador, pô, não posso estar passando por isso, nós não podemos estar passando por isso, seleção, jogador isso, jogador experiente, não sei o quê. O cara começa a falar, tu começa a dá para ir. E aí o grupo cresce com ele. E aí é o cara... Ele entrou na mente dos caras, né? Entra, porque o emocional dos caras subiu. Ele era um líder técnico. Era um cara que... Pô, ele foi o artilheiro daquele ano de 2009. 18 gols, se eu não me engano, junto com o Tardelli, 18 gols. Dentro de campo... Mas acho que jogou menos, né? Mas de gols ele fez 18 gols. Líder técnico, experiente, um cara que tem bagagem para falar. Tinha acabado de vir da Itália, imperador. Pô, quando um cara desse fala uma coisa, tu tem que ouvir. E o Joel sempre falava uma coisa para mim, e aí eu vou lá na frente, volto. Por quê? O Joel sempre fala, você como treinador tem que aprender o seguinte, não briga com craque. Craque você aprende, você trabalha junto com ele, você compartilha com ele. E não briga com craque. Então, quando você tem a oportunidade de, trabalhar com, que nem eu tive agora no Grêmio, Luiz Soares, tem que aprender com esses caras, cara. Adriano, tem que aprender. Lá atrás, Alex, Gamarra, Ronaldinho, Denilson, Vampeta, Juan. Esses caras, você tem que aprender com esses caras. E, assim, às vezes o treinador, ele em formação, ele quer passar um pouco para mostrar que ele é o líder. E você, às vezes, não precisa dizer que você manda para você mandar. Você não precisa mostrar a tua autoridade para você dizer que manda.
O grupo já sabe que você manda, você não precisa dizer nada. E esses caras são desse nível. Você não precisa dizer para eles que você manda. O respeito que você conquista de um jogador desse é justamente na honestidade, é na sinceridade, é na forma como você se comporta, que nem o meu amigo Ronaldo Torres fala. O homem vale por aquilo que ele é, que ele fala e que ele veste. Esse é o homem. Ele vai viver por aquilo ali. Tem que ser reto. E é isso que o jogador cobra. Esses jogadores que são craques, eles te cobram do treinador isso. Retidão. O cara tem que ser honesto. Se você for honesto, e isso passa para os outros jogadores. Por quê? Aí volta a tua pergunta lá atrás do assistente. Todo jogador craque, ele tem 2, 3 jogadores que são amigos dele, que às vezes não são tão estrelas quanto eles. E às vezes você às vezes tem um comportamento diferente com esses jogadores que não é o mesmo com um craque. E esses caras te avaliam isso. Então, por isso que você tem que ser honesto com todos os atletas. Não é tratar diferente o Adriano e diferente um jogador mais jovem. O mesmo tratamento que você dá para o Adriano ou para um jogador do nível de Adriano, Ronaldinho e tal, é o mesmo jogador. Você vai diferenciar o treinamento. Às vezes você pode diferenciar o treinamento, porque o cara joga mais, ou porque é mais velho, ou teve uma lesão. Aí o treinamento pode ser que aconteça um treinamento, às vezes, diferente para um ou para outro. Mas o tratamento, ele tem que ser o mesmo para todos. Se pode para um, pode para todos. Se não pode para nenhum, não pode para ninguém. Então, é esse o tratamento que você tem que ter para os jogadores. E aí, quando você atinge isso, como assistente ou como treinador, esse é o ponto-chave que eu acho do profissional. Você não pode diferenciar o tratamento. Não diferenciar o tratamento é a forma principal para você poder começar a ter sucesso na sua vida profissional, porque o jogador te testa todos os dias. Você falou do Adriano e o pessoal que veio aqui também, que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, falou do Ronaldinho, né? Que também era um cara assim... Foi isso que você falou. Ele era o Ronaldinho Gaúcho, mas assim, ele era amigo do Egídio. Entendeu? Então, às vezes, o cara ele é estrela, mas o amigo ele tem empatia, gera uma conexão ali com um cara que não é. Às vezes é reserva, é da baba, sem querer ver. Imagina, é da afinidade dos caras. Então, mas imagina se você trata o Ronaldinho de uma... Eu trabalhei com os dois. O Gidão é meu irmão. Teve aqui, o programa dele foi ao ar hoje. E, ó, Gidão, um abraço e quarta-feira a gente vai se encontrar aí, ele sabe. Então, é um cara assim que os dois são ímpares, o Ronaldinho e o Gidão ímpares, e a conexão deles era muito, muito grande, muito boa. E imagina se você trata o Ronaldinho de uma forma e o Egídio de uma forma diferente. É isso que o jogador não aceita. E isso não é no São Paulo, é na seleção e é no fora de série. É lá embaixo, é sem série nenhuma. Isso é uma coisa que você tem que ter na sua conduta profissional. O tratamento ele é igual para todos. Você tem que tratar todos de uma forma igualitária. Isso é educação. Aí volta na educação que nós falamos do treinador que te educa. Ele te ensina, ele te mostra isso. E você aprende com quem? Com esse tipo de treinador. Joel, Renato, Zagallo, Abel. Não foge disso. A gente vai estar aqui falando 5 horas. Eu vou falar contigo isso e vou voltar no Abel, no Joel, no Renato. Vou lá na frente de novo, volta no Zagallo, volta... Porque isso não muda. Isso é a vida profissional, isso é a pessoa, é o caráter. Você não pode mudar a sua forma profissional de tratamento. Você tem que ter a tua conduta profissional como homem, como profissional e de caráter. E aí sim, a tua valorização vem com o bônus que é você conhecer de tática, você conhecer de treinamento. Mas o caráter é indiscutível. Não posso negociar caráter. Você pode achar que eu não sou um bom profissional, que eu erro aqui ou ali. Mas você não pode ter dúvida do meu caráter. E é isso que o jogador te cobra todos os dias. Tem um lado do auxiliar que ele, às vezes o técnico ele não, por uma questão assim, tá de distância, às vezes ele não se relaciona tanto com o jogador, ele põe um limite, uma certa distância. E cabe ao auxiliar ir ali, conversar, saber o que está fazendo. Ele fazer um trabalho sujo, apagar um incêndio, tem um pouco disso, né? Isso é fundamental. Fundamental, né? Porque... E aí o auxiliar, ele tem que, assim, ele tem que ser de muita confiança do treinador, e ele tem que entender
Dependendo da regra do treinador. Ele tem que ter de bola, de parte científica, de treinamento, etc. E também tem que ter um carisma, porque o grupo tem que gostar dele. Até para ele poder fazer esse papel de ali apagar um incêndio, conversar com A, com B. Então, a figura do auxiliar, ele é mal comparado assim com a segunda voz do cantor sertanejo. O auxiliar tem um papel, cara, fundamental ali para criar uma engrenagem, um ecossistema. O cara não pode escolher qualquer auxiliar, porque senão ele não performa. Durante muito tempo, as pessoas vinculavam o assistente como um entregador de colete. É o cara que entrega colete, é o amigo do treinador. E hoje, volta no Renato, assim, a gente não tinha conexões, assim, de amizade e ele me fez o convite pela parte profissional. Então, assim, de novo, diferencia o Renato. Ele não escolhe os profissionais que estão com ele por amizade, é um cara que jogava comigo e tá... O Andrade fez isso comigo também em 2009. A gente, quando assume o Flamengo, o Andrade como treinador e eu como assistente, o Andrade teria no mínimo 10 ex-jogadores para chamar para ser assistente dele. E por que ele me chamou para ser o assistente dele? Porque ele confiava no trabalho e confiava na minha honestidade. Sim. Então, assim, por que cada vez mais eu sou grato e falo isso em público sempre que eu posso, de novo agora do Andrade específico? Porque era um cara que teria no mínimo 10 ex-jogadores para chamar e ele confia no Marcelo que não deu um chute em lugar nenhum. Por que ele chama o Marcelo? O Marcelo já conhecia o grupo, o Marcelo estava ali no dia a dia com ele já me conhecia desde 2004, que a gente trabalhava junto, eu estava antes, ele chegou em 2004 e a gente passa a ter uma amizade grande. E aí ele foi vendo o dia a dia, ele foi vendo que ele poderia me dar funções que eu não ia em momento nenhum fazer nenhum tipo de questionamento por trás dele que não fosse esse de retidão de conversar com ele, falar com ele e ele falar comigo e a gente falar assim, não, vamos fazer, não vamos conversar. Isso é fundamental do treinador e ele, de novo, grato ao Andrade absurdamente pela oportunidade que ele me deu em 2009. Qual cara que chamaria um cara que hoje dizem que eu sou novo? Imagina já em 2009, que eu era mais novo ainda, e o Andrade me dá a oportunidade de ser campeão brasileiro com ele, que ele já tinha 5. Ele já tinha 5 títulos. Ele foi... Acho que foi o hexa dele, se eu não me engano, ou foi o penta dele. Ele tinha 5, 4 pelo Flamengo, 1 pelo Vasco. Então, e era um cara que teria outros caras para chamar, e eles chamam o Marcelo, que quem era o Marcelo? Quem é esse cara que está com ele aí? Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato a esses caras, cara. Então, como assistente, de novo, mais um treinador que eu aprendi, mais um treinador que me deu oportunidade, mais um cara que... Mas, assim, muitas das vezes, eu tenho certeza que a oportunidade aconteceu mediante profissionalismo e caráter. Eu não desvinculo uma coisa nunca da outra, porque eu acho que só acontecem as oportunidades pelo caráter. Eu acho que é o caminho do assistente, é essa manutenção do caráter, é a manutenção da palavra, a manutenção da sinceridade, a honestidade, é sempre explicar e falar o que fez, por quê, como, quando, sempre para o treinador, e ele está sempre aberto a trocar e aprender e a humildade do aprendiz. O Bernardinho fala isso, né, nas palestras dele, que a maior virtude dos campeões é a humildade para aprender. Então, eu vejo muita palestra do Bernardinho, um cara que eu sou fã, todo mundo fala do Guardiola e tal, mas um dos caras que eu mais vejo é o Bernardinho, de palestras, assim, de coisas na internet. E ele fala muito isso. Não podemos perder essa parte da humildade do aprendiz. Tem que ter sempre essa parte, humildade do aprendiz. Ganhou, humildade do aprendiz. Você treinava 9 horas, ele passa para 8 horas, passa para 7 horas. Cria dificuldades para ver... Aos campeões o desconforto. Ele cria dificuldades para ver até onde o cara está disposto a pagar um preço de querer manter ali. É o mantra dele, né? Aos campeões o desconforto. E ele focava nisso, de cobrar, de cada vez mais cobrar. E é essa cobrança que o Renato faz, é a cobrança que os campeões fazem, é a cobrança que os treinadores fazem. E é por isso que eu acho que a gente se dá tão bem assim, porque a gente se entende. A gente gosta das mesmas coisas assim. Pô, conta uma resenha dele aí, porque o Renato é de resenha pra caramba. Conta uma história dele, conta uma história boa. Você quer me desempregar. Não, mas é uma história publicável, uma história boa. Não, assim, é engraçado. A gente vê os vídeos dele treinando, ele bota o dedo assim, ó, o vento tá pra lá, ó.
Vai lá que eu vou botar na tua cabeça. Ele não, mas assim, o Renato, cara, porque assim, de novo, eu foco muito nas coisas que são de aprendizado. Quando passa assim, às vezes eu esqueço, não é que eu não queira contar, não, é que às vezes eu esqueço. As coisas são tão engraçadas naquele momento ali, a gente ri, descontrai, brinca, mas assim, eu sou tão fã do Renato, treinador, que o meu foco com ele de aprender a parte que ele quer realmente ensinar, a parte que ele nos ensina, que é a didática, que é a forma de treinamento, que é a forma de gestão, e que as pessoas, às vezes, valorizam pouco ou, às vezes, duvidam dessa capacidade dele de gestão total, e ele é um gestor espetacular, cara. Ele é um cara, assim, que ele consegue agradar. Eu, às vezes, me surpreendo, assim, porque ele é quase, acho que é quase que uma unanimidade de todo mundo está no mesmo momento, na mesma vibe ali, feliz, contente e entendendo por que joga, por que não joga, quando vai jogar, por que joga. Ninguém faz bico. Cara, é difícil. Pode ser que tenha um ou outro que não fale, que a gente não conseguiu pescar ali num primeiro momento. Mas nada que destrua o vestiário, né? Nada. Eu acho que é impossível destruir um vestiário com o Renato pela forma como ele lida. Que é isso. Caráter, honestidade, sinceridade. Renato é um coração gigantesco e eu acho que isso aí é o que a gente mais nos une e que mais eu admiro, assim, é porque acho que é uma forma de você lidar. Eu não consigo falar com você se eu não for para te falar a verdade. Eu não consigo. Sim. Então, assim, eu acho que é essa maneira que ele lida, que ele trabalha e que ele fala e que às vezes um ou outro aceita, discorda, mas que é a forma, que eu acho que é a forma de lidar com a verdade. Eu falo com meu filho, agora meu filho nasceu, e falo com as minhas filhas a mesma coisa que eu falo para os jogadores. Eu não posso mentir para elas e não posso mentir para eles. E é esse o caminho que eu acho que o treinador e o assistente, de novo, sempre linkando, que tem que ter verdade o tempo inteiro. 24 horas de verdade. Você tinha falado há pouco tempo, alguns minutos atrás, que você já começou ali com o Isaías, né, fazer uns trabalhos como se fosse um trabalho de análise de desempenho. Hoje, da última década para cá, cresceu muito, né, os números, scout, análise de desempenho. Então, o quanto que isso interferiu positivamente no trabalho de vocês? Da comissão atual? Dentro do futebol em geral. Tá, falando mais de você, porque você que lida com isso. Então, quanto que melhorou? Da minha forma pessoal, como profissional, 1000%. Por quê? Porque, de novo, você vê o jogo de uma forma mais 360. Eu via o jogo de uma forma de cima. Eu não gostava, quando eu estava como analista, de ver o jogo embaixo. Eu gostava sempre de ir para a cabine e ficar vendo o jogo em cima. Então, quando eu estava com o Andrade em 2009, eu não ficava no banco com ele. Em 2009, mesmo sendo o assistente direto dele, eu ficava da mesma forma como eu ficava quando eu estava como analista antes de começar como assistente dele. Por quê? Porque eu conseguia ver o jogo de uma maneira que ele não estava vendo naquele momento. Ele via de uma forma reta e eu via de uma forma de um ângulo superior. Então eu conseguia dar mais informações para ele de uma situação mais 360 e ele conseguia ver mais a bola. Diferente do que eu estava falando, a mesma coisa que ele estava vendo. Eu não queria que eu falasse, pô, Andrade, aquele jogador, eu estou vendo. Acontece muito de você estar vendo uma situação, por isso que às vezes no banco ficam dois assistentes. Um assistente vendo um pouco mais de defesa e um assistente vendo um pouco mais de ataque. Para você poder diferenciar um pouco, porque às vezes o cara está vendo uma situação que todo mundo está olhando para a bola. Mas é aquela situação fora do lance da bola, é aquele comportamento, aquele movimento. Você tem que estar olhando de uma outra forma. Então, eu já ficava olhando e já mandava. Só que hoje, a FIFA proibiu o rádio direto com o treinador. Então, você tem que, às vezes, passar de um treinador, de um assistente para outro assistente passar. Isso hoje, na minha forma de ver o jogo, isso prejudicou um pouco a dinâmica da informação. Porque seria bom se você já pudesse passar a tua informação para o treinador. Aí você passa para o outro assistente, que naquele momento, às vezes, ele não pode ir lá falar para o treinador. Aí perde tempo. E aí, até chegar a informação e ela ser repassada, você já perdeu 2, 3 minutos. Então, voltando para mim, a parte da análise.
Quando o Isaías cria essa parte da análise, ele fala, ó, vou te dar uma oportunidade que você, de repente, hoje não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Por quê? Não existe esse tipo de trabalho agora. Vamos criar um projeto, porque a gente comprava essa informação de uma empresa. E era caro, e perdia tempo, porque eu tinha que esperar o cara gravar o jogo, editar o jogo e me mandar o jogo. Isso levava, às vezes, 4 horas, 3, 5 horas, às vezes um dia para o outro. A gente comprou os gravadores de DVD, eu ia para a Gávea, às vezes ficava até 10, 11 horas da noite na Gávea filmando, editava, levava para o hotel, já para o treinador já via ali na hora. No treino do dia seguinte, ou às vezes no jogo, já na manhã da pré-eleição, ele já tinha informação do que ele precisava e cortava muito tempo. E aí eu aprendi a ver o jogo de várias formas. Eu vejo o jogo ao vivo, eu vejo o jogo na parte da análise, eu vejo o jogo do campo, que são formas diferentes de você ver o jogo. Quando eu vejo o jogo na televisão, eu vejo um jogo. Quando eu vejo o jogo na arquibancada, eu vejo outro jogo. Quando eu vejo o jogo no banco, eu vejo outro jogo. E isso você consegue saber essas diferenças. Então, fui aprendendo a doutrinar a minha visão de jogo de acordo com qual ângulo que eu via. Se eu estava no estádio, anotava, chegava em casa, eu via o jogo de outra forma, no vídeo, para eu poder ver se aquilo que eu vi no ao vivo bateu com o que eu vi no vídeo. E aí, tirava as minhas impressões, as minhas análises, e já fazia o meu relatório para o treinador em cima das duas análises. Quando eu estava no jogo, às vezes tem aquela análise pós-jogo, um feedback para o treinador, eu faço aquela análise dali e depois eu vou para casa ver o jogo de uma outra forma do vídeo. Pego a informação do campo, pego a informação do vídeo e levo essa informação para o treinador. Então, isso me fez ver de uma forma diferente o jogo. Então, por isso que às vezes você conversa com analistas de desempenho, eles têm uma impressão do jogo que às vezes do jogo do campo é uma outra dinâmica. Então, é sempre bom estar linkando uma coisa com a outra para você não perder esse link de campo para cima e você ter essa forma de você passar essa informação o mais fidedigno para o treinador e o mais fidedigno para o grupo, para que essa informação seja o mais, eu chamo de limpa, né? Uma informação limpa e clara para o jogador já poder assimilar e já pegar outro feedback, porque não dá tempo de você ficar dando tantas informações. Então tem que ser sucinto e claro, o mais objetivo possível para o jogador e para o treinador, para que ele possa dar sequência no trabalho dele. Isso melhorou o trabalho muito, né? Para mim, melhorou absurdamente. Eu acho que é fundamental essa análise de desempenho dentro do trabalho, esse trabalho que é feito pelos assistentes e pelos analistas. Entendi. Marcelo, a gente está chegando ao fim, e aí eu não posso deixar de pedir para você contar uma história do Evaristo, né? Não tem como não. Todo mundo que trabalhou com o Evaristo é obrigado. Hoje todo mundo tem 2 obrigações. O pessoal da bola tem 2 obrigações. E é um podcast para bater o papo, contar a sua história. É legal esse papo aqui, para as pessoas entenderem como é o trabalho de auxiliar, né? Você falou tanta coisa bacana aí de aprender com esses caras todos que você aprendeu, o que você botou em prática, a humildade, como é que você trabalha, enfim, assim, a honra que você tem de trabalhar com pessoas com quem você não tinha relação. Porque às vezes quando você é da turma, vou usar a palavra para a turma, às vezes você é de uma igrejinha, de uma galera que é comum, normal, você acabar trabalhando com esses caras. Mas às vezes você não é, você não tem uma relação próxima com o cara e os caras te chamam. Pô. Então, eu não tive relação... Isso é gratificante pra cacete, né, cara? Eu não tive relação, não tinha, né, nenhuma relação com o Andrade, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu não tinha relação nenhuma com o Joel, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu não tinha nenhuma com o Renato, assim, de nada fora, assim, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, que nem você falou, para mim é uma honra, um privilégio, um orgulho muito grande ser convidado por esses caras sem ser o amigo dele ali e ele me convidar pela parte profissional do Marcelo. Isso me dá muito orgulho. Conta uma resenha do Evaristo. Então, do Evaristo eu conto o seguinte, porque quando ele chega no Flamengo, o Jairo era o observador técnico, depois ele vira diretor do Flamengo. E o Jairo sempre gostou muito de mim, por essa parte de eu gostar de ver jogo. E a gente conversava muito. E quando o Evaristo chega, o Jairo me coloca muito próximo dele, para eu poder passar essas coisas que naquele momento eu tinha de informação para o Evaristo. E aí, o Jairo, Evaristo, tem um rapaz aí, é novo e tal, e o Evaristo diziam, né,
que ele não gostava de trabalhar com um profissional muito novo e tal. Aí eu falei, pô, tô desempregado, né? Então não tô fora. Aí o Jairo, não, mas vou falar com o Evaristo. Aí falou, Evaristo, esse rapaz aí, aquele que eu te falei, vai ser teu assistente. Ele, Jairo, eu pedi assistente. Aí o Jairo, não, calma, Evaristo, calma. Aí beleza, aí ele reúne o grupo e cada um vai se apresentando, né? Aí ele fala, e você? Aí o cara, fulano, roupeiro. Você, fulano, fisioterapeuta. Aí tinha um profissional lá que eu tenho que lembrar o nome dele, que eu esqueço. Eu sempre falo do caso, mas não falo o nome. E aí ele, qual é o seu nome? Aí eu sou fulano, psicofisiologista. Ele, psico o quê? Aí ele, psicofisiologista. O que faz um psicofisiologista? Aí ele, não, eu cuido da cabeça dos jogadores. Ele, você é cabeleireira. Pô, o cara ficou maluco, cara. Ele queria sair. Eu acho que não durou uma semana, ele pediu para sair e foi embora porque ele não gostou dessa brincadeira, porque o Evaristo é um cara que brincava muito. Nem tudo que ele falava, às vezes ele falava num tom mais alto, mas não era pejorativo. Era uma forma dele até mostrar um carinho com a pessoa que ele brincava. Mas você sabia, tinha que entender o time dele. E aí o André Gomes estava uma vez machucado, e o time do André Gomes tomando um saco no rachão. E aí o André Gomes, pô, marca, volta, não sei o que e tal. Brigando com o time dele, pô, vou mandar você embora. Aquelas brincadeiras de rachão, né? Vou mandar você embora, não sei o quê. Aí ele veio atrás do André Gomes. Tá vendo, André Gomes? É isso que eu passo contigo. Então, assim, são sacadas. Ele ia pro bobinho. E aí, às vezes, ele fazia uma jogada no bobinho, ele dava uma caneta. Que acontecia ele dar caneta num jogador. E aí eles brincavam com o jogador e... Aí o cara via querer bater nele, dava um carrinho nele, ele pulava. Aí ele se jogava no chão, ele, violência! Violência! E gritava e todo mundo... Então ele, assim, era um cara que... o neto dele regula mais ou menos a minha idade, e ele levava o neto dele para os treinos. E a gente se deu muito bem ali, eu, o Giga, o neto dele, a gente brincava. E aí depois a gente passou a frequentar a casa dele, e todo mundo falava, pô, Evaristo não gosta de trabalhar com um cara novo. E foi um cara assim que todas as vezes que eu o encontrei no Flamengo, fora do Flamengo, tive na Safed uma premiação que teve lá, eu encontrei lá, tem uma foto com ele aqui, o carinho que eu tenho por ele e que ele tem por mim, todas as vezes que nós nos encontramos. Então, assim, é outro cara que eu sou muito fã, ídolo no Barcelona, ídolo do Real Madrid, e uma humildade, assim, ele se vangloria para brincar. Mas quando é para falar, você vê que é tudo ali humildade, cara. Sim. Desse cara, o coração que ele é, o tamanho que ele é gigantesco e ele se comporta de novo como um aprendiz. Então, são esses exemplos que a gente tem que estar aprendendo com esse tipo de caras que são gigantes e que se comportam a todo momento como aprendizes e por isso que eles são gigantes, né, cara? Então... Eu vou fazer a última pergunta que eu lembrei agora e a gente encerra. Cara, a gente falou tanto de treinador, e tem um treinador na moda aí, em voga, que é o Felipe Luiz. O que você tá achando do trabalho do Felipe Luiz? Assim? Então, o Felipe, primeiro que eu trabalhei com ele, atleta, né? É um cara acima da média. A gente, 2021, quando a gente trabalha lá no Flamengo, o Felipe já estava. Tecnicamente absurdo, uma visão de jogo como jogador absurda. Não trabalhei com ele como treinador ainda. As informações que eu tenho são as melhores possíveis de pessoas, amigos que trabalham com ele lá. Eu acho que num curto espaço de tempo ele vai solidificar ainda mais a carreira dele, porque em algum momento ele vai sair do Flamengo, vai para outros clubes, e aí cada vez mais ele vai solidificar a carreira dele. Então, da minha parte, assim, eu sou primeiro fã do Felipe jogador, falava para ele, joga de terno, o que ele jogava era um absurdo. Como treinador, vem se tornando uma referência, e a gente sempre está estudando as referências, ele é uma das minhas atuais referências agora como treinador, estudo muito e vejo muito o Flamengo jogar para tentar entender um pouco e ver quais são as ideias e pensamentos do Felipe. Então, da minha parte, eu acho que num curto espaço de tempo ele vai ainda mostrar mais coisa que ele tem e só tenho a desejar um futuro brilhante para ele aí pela nossa amizade que eu tenho por ele, pelo carinho que eu tenho por ele e pelo que eu ouço dos profissionais que eu converso, só referências e coisas boas a respeito do trabalho dele. Então,
um cara que eu acho que no curto espaço de tempo vai andar muito rápido na carreira aí. Falou. Fera. Obrigado, Hilton. Obrigado, querido. Quero te agradecer aí. Obrigado mesmo por você aceitar o convite. Pô, a gente esperou aí um pouquinho, né? Alguns contratempos, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente bateu esse papo aqui. Como eu te falei, eu queria boleirar menos. Claro que eu tinha que fazer algumas perguntas que a audiência pede, né? Tem que contar a história do Evaristo e tal. Eu até podia explorar mais histórias ali de 2001, enfim. Mas eu queria boleirar menos e investir mais na tua carreira, na profissão, como é que é o trabalho de auxiliar técnico, como é que é esse trabalho para as pessoas entenderem, né? Só se valoriza o treinador e não se compreende o que esse cara faz, a função importante, né? Dentro desse ecossistema, né? E aqui eu trouxe já fisioterapeuta, já trouxe coach, trouxe fisiologista, trouxe preparador, trouxe tudo. E agora estou trazendo um auxiliar, porque dentro... Para a gente trabalhar o ecossistema do futebol. Não adianta só trazer o jogador, o ex-jogador, né? Um técnico de ponta. Não, vamos trazer todo mundo que trabalha, né, nessa parte satélite do futebol para a gente entender como é que funciona a engrenagem, né? Como é que funciona efetivamente o ecossistema. E aí eu acho que foi legal que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos, você conseguiu botar para fora o teu trabalho, como isso é feito, comunicar com a audiência, como é que esse trabalho é feito, né? E aí, de uma maneira geral, as pessoas podem trazer do teu exemplo para outros, de uma forma genérica, como é o trabalho de um auxiliar técnico. Então, eu acho que a gente conseguiu explorar bem isso, botar isso para fora, lá ele, né? Pô, mandei um lá ele aqui errado. A gente conseguiu botar... já repeti, tá vendo? Conseguiu explorar isso bem, né? Eu acho que a sua audiência deve ter compreendido, né, a forma como a gente tentou fazer essa explanação aqui, explicar as fases do auxiliar, os momentos, e que a gente consiga cada vez mais estar podendo participar aqui outras vezes e explorar ainda mais outras vertentes do assistente, que é muito mais ampla do que as pessoas, às vezes, pensam dentro de um trabalho de uma comissão técnica. Gente, eu vou aqui me despedindo. Esse foi mais... antes de eu falar aqui, o apoio do Terra dos Dinos, né, que esteve com a gente aqui mais uma vez. O Marcelo Salles, o Fera, vai comer agora depois de 1h30. Tá gelado, né? Vai ter que, no final, a gente vai matar isso aqui. Terra dos Dinos, restaurante muito legal. Petisco, almoço, janta, aqui no Parque Jacarepaguá, aqui no 3º andar, aqui no Parque Jacarepaguá, na freguesia, 3º andar, na praça de alimentação. Chega aqui, procura o Terra dos Dinos. Se você tiver criança atrás, tem espaço lá para criança. Então, você come, almoça, janta, tem petisco, toda a tua rapaziada, toma um chopp, um refrigerante. Eu, por exemplo, sou bebo com a caseira, lá tem com a caseira. Almoço aqui é bom, eu sempre almoço lá, tem um convidado, a gente almoça lá. Tem espaços executivos maravilhoso. Se tem um lugar, bicho, agora fora do jabá, que a relação custo-benefício é boa ali, cara, que, pô, tu paga um valor honestíssimo, cara. E agora vamos pra Comida lá, né? pra cacete, agora vamos pra lá. Então, esse foi mais um Só Resenha Podcast. Antes de você, não sei se você tá inscrito, se inscreva aqui no canal, vai lá, bicho, não custa nada, se inscreva aqui no canal para fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas, ativa o sininho de notificação, pega esse conteúdo e compartilha com a boleirada. Não deixe de se inscrever no Instagram, que é o @Só Resenha Podcast, no TikTok, que é o podcast Só Resenha, no Facebook, que é só Resenha. Porque você vê os cortes e lá você tem uma noção de como é que tá o programa. Cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra. Tá legal? Então aqui com o Marcelo Salles, o Fera. Esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!